A Guerra Civil da Nigéria termina após a capitulação do Biafra. O Boeing 747 inicia o serviço regular de linhas aéreas entre a Europa e os Estados Unidos. O Papa Paulo VI recebe em audiência os dirigentes dos movimentos de libertação das colónias portuguesas. No dia 14 de março de 1970, o imperador japonês Hirohito inaugura a Expo 70 em Osaka perante uma multidão de milhares de convidados. Trata-se da primeira exposição mundial realizada no continente asiático. A exaustiva e dispendiosa mostra persegue, acima de tudo, uma finalidade: mostrar a ascensão meteórica do Japão, de potência vencida na Segunda Guerra Mundial, a uma das mais evoluídas nações industriais. No entanto, este país representa apenas o exemplo mais notável de uma evolução que engloba toda a Ásia Oriental, pois na pelgada do país do Sol Nascente encontram-se também Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul. Mais cedo do que em qualquer outra parte do mundo, os japoneses reconheceram as potencialidades económicas das novas tecnologias. Assim, a Sony pagou à firma americana Western Electric apenas $25 mil pela licença de produção de transistores. Um segundo fator foi determinante para a evolução industrial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria nipónica foi quase completamente destruída pelos bombardeamentos aéreos. Na hora da reconstrução, os japoneses puderam contar com a vantagem de dispor de fábricas modernas e competitivas. Até meados da década de 50, o povo japonês concluiu a reconstrução do seu país. Os anos 70 foram caracterizados por um sensacional crescimento económico anual de quase 10%. O Japão passa a produzir tantos automóveis como os Estados Unidos. Torna-se o maior produtor mundial de relógios, ultrapassa-os na produção de televisores e assume, à frente da Alemanha, a liderança na produção de máquinas fotográficas. A indústria dos computadores atinge também resultados do topo. Não é, pois, de espantar que o apelo a medidas protecionistas se tenha feito sentir com cada vez mais intensidade nos Estados industriais do Ocidente. A Câmara dos Representantes americana vota em 20 de novembro de 1970 a chamada Mills Bill, uma lei de restrição de importações destinada a melhorar a balança do comércio externo. A primeira tentativa para refrear a campanha vitoriosa da produção industrial japonesa é um fracasso. Militares portugueses invadem a Guiné-Conakry. Após uma amaragem de emergência no Pacífico, todos os astronautas da Apollo 13 acabam por ser salvos. O Papa Paulo VI escapa por pouco a um atentado em Manila. Um momento histórico. No dia 7 de dezembro de 1970, o chanceler federal Willy Brandt ajoelha-se perante o monumento de memória às vítimas do gueto de Varsóvia. O gesto de conciliação entre a Alemanha e a Polónia é nesse mesmo dia oficializado com a assinatura do Tratado de Varsóvia. No dia 12 de agosto de 1970, é assinado no Kremlin pelas direções políticas da República Federal Alemã e da União Soviética o Tratado de Renúncia à Violência Germano-Soviético. Na Carta sobre a Unidade Alemã, o governo esclarece, no entanto, que a questão alemã permanece em aberto e não se encontra resolvida. Com a abertura a leste por si defendida, Willy Brandt aplana o caminho a toda uma política pacifista europeia. Esse mérito vale-lhe o Prémio Nobel da Paz em 7 de dezembro de 1971, em Oslo. Com o desanuviamento do clima político, torna-se mais fácil retomar as negociações entre os dois Estados alemães. Após a assinatura do Acordo sobre Berlim entre as quatro potências, em setembro de 1971, ultimam-se em 21 de dezembro as negociações de um tratado de bases assinado por Bona e Berlim-Leste, destinado a reconhecer a igualdade de direitos de ambos os Estados. Nos finais de 1973, celebram-se uma série de tratados com a Checoslováquia, Hungria e Bulgária. Agora, a República Federal Alemã encontra-se integrada num sistema de tratados que garanta segurança e estabilidade política até aos anos 80. Liberdade, ousadia e happiness.
Em Roma, são apresentadas as Hot Pants. Após sangrentos tumultos, Idi Amin assume o poder no Uganda. O navio português Angoche é destruído ao largo de Moçambique. No dia 10 de dezembro de 1973, o cientista austríaco Konrad Lorenz recebe em Estocolmo o Prémio Nobel da Medicina, que lhe é atribuído pelo seu contributo no âmbito da investigação do comportamento. Lorenz estudou primeiro Medicina e Zoologia, tendo dirigido a partir de 1961 o Instituto Max Planck de Fisiologia de Conduta na Alta Baviera. Tomando por objeto de estudo os gansos cinzentos, o investigador chega a uma diferenciação entre os tipos de comportamento congénitos e as condutas desenvolvidas ao longo de processos de aprendizagem. Além disso, Lorenz expõe acessivelmente os conteúdos científicos das suas investigações, tornando-se um autor de enorme sucesso. O cientista prova que o comportamento agressivo é em parte inato, o que suscitaria grande polémica entre os especialistas. No entanto, a sensação científica dos anos 70 dá pelo nome de Louise Brown. Louise nasce em 26 de julho de 1978 na Inglaterra. É a primeira pessoa a nascer por inseminação artificial. Os seus pais, Leslie e John Brown, não conseguiram ter filhos de forma natural. Essa impossibilidade obrigou-os a recorrer aos conhecidos ginecologistas Patrick Steptoe e Robert Edwards, da Universidade de Cambridge. Ambos os cientistas experimentavam há mais de uma década a fertilização in vitro. O desejado sucesso foi alcançado com Louise Brown. No método in vitro é retirado à mulher um óvulo, sendo esse óvulo fertilizado com o esperma do homem numa retorta de laboratório, após o que é reintroduzido no útero. A inseminação artificial de Louise Brown provoca violentas controvérsias e reprovação nos meios eclesiásticos. Em 1979, os europeus ocidentais realizam o primeiro lançamento para o espaço sideral. No dia 24 de dezembro, o foguetão de lançamento Ariane levanta voo com uma carga útil de 200 kg. É uma produção coletiva de vários países da Europa Ocidental que visam criar capacidades de lançamento próprias, independentemente do líder do mercado, os Estados Unidos, no intuito de as oferecerem no mercado mundial. Em 1975 foi fundada a Agência de Astronáutica Europeia, ESA, que por 1,5 bilhões de marcos construiu o foguetão de lançamento Ariane. Quase 2/3 dos custos foram suportados pela França, enquanto que a República Federal Alemã participou no projeto com cerca de 20%. A introdução do Eurocheque facilita as viagens para o estrangeiro. Disney World, o maior parque de diversões do mundo, abre as suas portas na Flórida. Dom António Ribeiro é nomeado Cardeal Patriarca de Lisboa. (3 de fevereiro de 1972). Inauguração dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sapporo. Para o governo japonês, estes 11º Jogos são algo mais do que um mero acontecimento esportivo. Na realidade, o Estado investiu 2,2 bilhões de marcos em infraestruturas para que os Jogos do prestígio se pudessem desenrolar com toda a pompa e circunstância. Pouco antes da cerimónia de inauguração ocorre, no entanto, um revés. O Comitê Olímpico Internacional exclui o esquiador austríaco Karl Schranz da participação nos Jogos. Os compromissos publicitários de Schranz não seriam conciliáveis com o estatuto de amador olímpico. O Comitê Olímpico Internacional pretende assim definir uma posição perante a crescente comercialização dos Jogos Olímpicos. Apesar da exclusão, Karl Schranz é aclamado como um verdadeiro vencedor na sua Áustria natal.
patinador velocista alemão Gerhard Keller consegue repetir a sua vitória olímpica de 68 em Grenoble, alcançando o melhor tempo entre os 37 participantes na distância de 500 metros. A Espanha e a Itália superam as tradicionais nações de desportos de inverno. O jovem espanhol Francisco Fernández Ochoa vence com apenas 22 anos a medalha de ouro no slalom. O italiano Gustavo Toni obtém o segundo lugar, saindo também vencedor no slalom gigante. A suíça Marie-Thérèse Nadig consegue vencer a favorita austríaca Annemarie Prohl nas disciplinas da descida e do slalom gigante feminino. No dia 26 de agosto de 1972, 80 mil entusiásticos espectadores assistem à cerimónia de abertura dos 20º Jogos Olímpicos. Presentes em Munique como convidados da organização, encontram-se mais de 7 mil atletas representando 122 países. Por muito satisfatórios que sejam os inúmeros recordes desportivos registados, nada consegue apagar a tragédia provocada pelo ato terrorista do grupo de piratas Setembro Negro. 11 atletas israelitas, 5 terroristas e 1 polícia perdem a vida durante a tomada de reféns e a tentativa de libertação que se lhes segue. No final, a tentativa de extorsão fracassa. Quanto aos jogos, esses prosseguem, inclusivamente a pedido do próprio Estado israelita. Da República Federal Alemã, Heide Rosendahl vence a prova do salto em comprimento. A adolescente Ulrike Maifar, de apenas 16 anos, com um extraordinário salto de 1,92 m, consegue que a República Federal Alemã alcance o 4º lugar na classificação geral por medalhas. A competição da maratona é ganha pelo norte-americano Frank Shorter, à frente do belga Karel Lismont. O terceiro é o etíope Mamo Wolden. O norte-americano Mark Spitz arrebata 7 medalhas de ouro nas provas de natação, tornando-se o atleta mais bem-sucedido das Olimpíadas. A Inglaterra adota a unidade métrica após a sua entrada na Comunidade Europeia. Com a crescente pressão da Grécia sobre Chipre, agudiza-se a crise no Mediterrâneo. É assinado em Bruxelas um acordo comercial entre Portugal e a CE. O preço do vertiginoso crescimento económico e populacional dos anos 50 e 60 é elevado. A terra, o ar e a água estão contaminados por produtos industriais nocivos. A isso há ainda a acrescentar a poluição sonora e a acumulação do lixo. O espaço vital do ser humano encontra-se extremamente ameaçado. Em 1972, o Clube de Roma publica um estudo realizado por Dennis Meadows e os seus colaboradores, intitulado Limites do Crescimento. O livro, que alerta para as consequências catastróficas de um crescimento não controlado da população mundial, acompanhado pela crescente escassez das matérias-primas não renováveis, acaba por tornar-se um best-seller internacional. Em 1973, o Clube de Roma, uma agremiação de políticos e cientistas, recebe o Prémio de Paz da Associação dos Livreiros Alemã. Em 22 de abril de 1970, celebra-se nos Estados Unidos o Earth Day, o Dia da Salvação da Terra. Em 1971, um grupo canadiano de protesto contra os testes nucleares funda a organização ecologista Greenpeace, enquanto que em 1979 nasce em Bremen o primeiro Partido dos Verdes. 3 acontecimentos chocam a comunidade internacional, demonstrando que os cuidados a ter com o ambiente já não podem ser só delegados na iniciativa particular. No dia 10 de julho de 1976, explode na cidade italiana de Seveso uma instalação para desfolhantes na fábrica de produtos químicos Ichmesa. Na sequência da explosão, liberta-se uma dioxina altamente venenosa. As consequências são indescritíveis. Pessoas com profundas queimaduras na pele, prados juncados de cadáveres de animais, prejuízos naturais incalculáveis.
Uma área de mais de 320 hectares e cerca de 5.000 habitantes é de tal maneira contaminada que os serviços públicos vêem-se obrigados a interditá-la parcialmente. As pessoas tornam-se de repente conscientes dos perigos latentes que podem advir das unidades de produção químicas. No dia 17 de março de 1978, são derramadas no mar 230.000 toneladas de petróleo em rama quando o superpetroleiro Amoco Cádiz encalha em frente da costa bretã. O mau tempo não permite que se levem a cabo ações para impedir o derramamento completo. No espaço de tempo de algumas horas, forma-se um imenso tapete de petróleo que contamina 200 km de costa. Dezenas de milhares de aves morrem com as penas coladas na massa oleosa. Peixes, moluscos e algas, as bases da existência da população costeira bretã, sofrem uma lenta e pavorosa morte. O desastre constituiu a maior catástrofe ambiental da história da humanidade. O armador e o capitão do Amoco Cádiz são publicamente acusados de terem negligenciado criminosamente o equipamento técnico. No dia 28 de março de 1979, em Harrisburg, na central nuclear Three Mile Island, avaria-se subitamente o sistema de arrefecimento e libertam-se vapores radioativos. O pesadelo de uma catástrofe numa central atómica torna-se de repente realidade. Após uma longa semana, o perigo de uma explosão pode finalmente ser debelado. 2 semanas mais tarde, 40.000 manifestantes protestam em Hanover contra a planeada estação de reprocessamento nuclear em Gorleben. Em outubro, realiza-se em Bona a maior manifestação do género jamais realizada. Cerca de 70.000 opositores da energia atómica provam que o protesto ambiental, que no início dos anos 70 se revelara ainda demasiado tímido, se transformou com o declinar da década num autêntico movimento de massas. Vigília contra a guerra colonial na Capela do Rato, em Lisboa, é reprimida pela PIDE. Pablo Picasso morre aos 91 anos. O segundo maior eclipse total do Sol tem a duração de 7 minutos. No dia 25 de novembro de 1973, passa pela primeira vez a vigorar na RFA a proibição de guiar ao domingo, imposta provisoriamente pelo ministro da Economia, Hans Friedrichs, durante 4 semanas. O boicote de abastecimento, acordado entre os Estados Árabes produtores de petróleo, ameaça a economia europeia com uma crise energética de graves consequências. A crise surgiu súbita e inesperadamente. A 6 de outubro de 1973, no feriado judeu Yom Kippur, tropas assírias e egípcias iniciam um ataque surpresa a Israel. Como resposta, os Estados Árabes produtores de petróleo decidem reduzir em 5% por mês os abastecimentos de petróleo em rama aos Estados Unidos e outros países amigos de Israel, até que o Estado judeu se retire dos territórios árabes ocupados em 1967. Simultaneamente, o preço do petróleo em bruto é quadruplicado. Aos Estados Unidos e à Holanda, que tomam uma posição a favor de Israel, chegam mesmo a ser completamente cortados os abastecimentos petrolíferos. Ao boicote, juntam-se em breve outros Estados produtores dessa matéria-prima. Em novembro, as exportações de petróleo árabes são reduzidas em 25%. A República Federal Alemã é especialmente atingida pelo embargo petrolífero, uma vez que importa dos países árabes cerca de 75% das suas necessidades de petróleo em rama. A pressão económica, com a arma petróleo, obtém os resultados desejados. De facto, não só os ministros dos negócios estrangeiros da Comunidade Europeia tentam convencer Israel a retirar-se dos territórios, como também o Japão ameaça a reconsiderar as suas relações com Israel. No dia de Natal de 1973, a situação parece tender a desanuviar-se. Os Estados Árabes decidem voltar a aumentar a produção em 10%, embora o preço suba para mais do dobro do anterior. A carestia nos preços do petróleo em rama ameaça inúmeros setores com uma crise económica. Sobretudo a indústria automóvel e as suas firmas subsidiárias registram pronunciados decréscimos nas transações. A extração do petróleo no Mar do Norte é intensificada. Além disso, são efetuadas experiências no sentido de substituir parcialmente o petróleo por outras fontes de energia alternativas, como o gás natural, o carvão ou a energia atómica. Um aumento drástico dos preços do petróleo tem outra consequência.
Em 1974, os países exportadores registram, com um total de 220 bilhões de marcos, cerca do dobro das receitas do ano anterior. Esse substancial deslocamento monetário desequilibra o sistema monetário e económico internacional, repercutindo-se automaticamente nas transações das bolsas. Os câmbios caem. Em 1974, o mundo entra no mais grave período de recessão desde os anos 30. No entanto, a redução do consumo industrial acaba por diminuir a necessidade de petróleo em rama. Em 1975, registra-se repentinamente um excesso de matéria-prima. Os reservatórios encontram-se cheios. Os petroleiros vêem-se obrigados a esperar no alto mar por não poderem descarregar a sua carga. A diminuição da procura provoca novamente uma queda dos preços. O semanário Expresso começa a ser publicado. Ronald Biggs, um dos lendários ladrões ingleses do comboio Correio, é preso pela polícia brasileira. O dirigente do PAIGC, Amílcar Cabral, é assassinado em Conakry. No dia 12 de fevereiro de 1974, o escritor e crítico do regime russo, Alexander Solzhenitsyn, é preso pela polícia em Moscovo. No dia seguinte, e no seguimento de um processo sumário que lhe é instaurado, é-lhe retirada a nacionalidade soviética, sendo finalmente expulso para a República Federal Alemã. Aí, o escritor é recebido pelo seu colega de ofício, Heinrich Böll. De seguida, Solzhenitsyn viaja para a Suíça. A família vem juntar-se-lhe 2 meses mais tarde. Alexander Solzhenitsyn defendeu-se contra a censura e a opressão na União Soviética com sua atividade literária e política. Em vários romances, o escritor condena o mundo brutal das prisões e dos campos de trabalhos forçados no seu país. Foi, porém, o seu último romance, O Arquipélago de Gulag, que desencadeou a ira dos funcionários soviéticos. Nele, o escritor descreve ao pormenor a construção, a finalidade e a função dos campos de prisioneiros soviéticos. Publicado em Paris, O Arquipélago de Gulag obtém reconhecimento mundial. O seu autor é acusado de traição à pátria. Em 1970, Alexander Solzhenitsyn recebe o Prémio Nobel da Literatura, mas só pode vir a receber pessoalmente em 10 de dezembro de 1974, após a sua partida para o Ocidente. Tal como Solzhenitsyn, cada vez mais intelectuais, artistas e cientistas se voltam contra o regime soviético. Nas suas reivindicações, exigem a liberdade de expressão e a manutenção dos direitos humanos. Na sequência desse movimento, inúmeros dissidentes acabam por ser expulsos do país. Entre eles, encontra-se o escritor Andrei Amalrik, cujo escrito datado de 1969, Será que a União Soviética consegue sobreviver ao ano 1984? Causa sensação internacional. Amalrik abandona a União Soviética em 1976. O membro mais famoso do pequeno grupo de dissidentes moscovita é o físico nuclear Andrei Sakharov, o pai da bomba atómica russa. Sakharov lutou desde meados da década de 60 contra a opressão ideológica e o despotismo do Estado e a favor de uma democratização da vida pública no país. Em 1975, recebe o Prémio Nobel da Paz. Será a sua mulher a recebê-lo em Estocolmo, uma vez que não lhe é concedida licença para viajar. O primeiro movimento dos direitos civis é fundado em 1976. "29 anos envolvidos desde o final da guerra, um soldado japonês decide abandonar o seu esconderijo na floresta virgem da ilha filipina de Lubang. Willy Brandt demite-se após o caso de espionagem Guillaume. Realiza-se no Porto o Congresso dos Combatentes do Ultramar. Em 1970, morre António de Oliveira Salazar, após um período de grave debilidade física e intelectual. Entretanto, o ambiente político torna-se tenso, emergindo grupos de ação política armada. Nos inícios de 1973, os deputados liberais liderados por Sá Carneiro abandonam a Assembleia em sinal de protesto contra o impasse político.
Em abril, a oposição de esquerda reúne-se em Aveiro, no terceiro Congresso da Oposição Democrática. Na declaração final afirma ser seu objetivo o fim da guerra colonial e a conquista das liberdades democráticas. O regime responde com a repressão, mas a oposição não desarma e, em setembro do mesmo ano, forma-se na Alemanha o Partido Socialista. No ultramar, continuava uma guerra que parecia não ter fim. Ainda em 73, um sacerdote britânico denuncia perante a comunidade internacional o massacre de Viriamu. Quando Marcel Caetano visita oficialmente a capital inglesa, é recebido por diversas manifestações de rua protestando contra a guerra colonial e o governo português. A cena internacional era cada vez mais adversa a Caetano. No seio do regime vão surgindo vozes discordantes. Em fevereiro de 74, o general Spínola lança o seu livro Portugal e o Futuro, denunciando o imobilismo do regime perante o ultramar. Também nesse livro, Spínola preconiza para as colónias uma solução política e não militar. A 16 de março, registra-se uma tentativa de golpe militar nas Caldas da Rainha. Apesar de abortada, seria o ensaio geral para o 25 de abril de 74. João Cotileiro esculpe monumento a Dom Sebastião, em Lagos. Marcel Caetano é aplaudido no estádio de Alvalade. Primeiro encontro da canção portuguesa no Coliseu dos Recreios. No dia 8 de agosto de 1974, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, apresenta a sua demissão. No dia 17 de junho de 1972, 5 assaltantes são descobertos no interior dos edifícios Watergate. Os documentos descobertos em posse dos presos conduzem pouco depois a 2 dos instigadores da ação, Howard Hunt, um antigo agente da CIA, e Gordon Liddy, um estreito colaborador do conselheiro do presidente Charles Colson. O presidente americano Richard Nixon nega ter estado envolvido no caso de Watergate. Nas eleições de 7 de novembro de 1972, Nixon alcança, com 63% dos votos do eleitorado, uma vitória triunfal sobre o seu adversário democrata, o senador George McGovern, tomando assim posse do seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Em janeiro de 1973, os assaltantes de Watergate são condenados. No entanto, James McCord, um dos assaltantes e conselheiro de Nixon, declara numa carta dirigida ao juiz John Sirica que os réus perjuraram a fim de protegerem altos funcionários governamentais. Antes, porém, já Carl Bernstein e Bob Woodward, 2 repórteres do Washington Post, tinham conseguido desvendar após incansáveis pesquisas toda a extensão dos subornos, mentiras e dinheiros eleitorais ilegais. O Senado americano nomeia uma comissão de inquérito sob a direção do senador Sam J. Ervin. Um número crescente de estreitos colaboradores do presidente tornam-se suspeitos e são obrigados a demitirem-se. O chefe do FBI, Patrick Gray, o ministro da Justiça, Richard Kleindienst, o conselheiro pessoal de Nixon, John Ehrlichman, Harry Holdman, Jeb Magruder e John Dean. Em julho de 1973, ocorre uma dramática viragem. Um funcionário da administração revela que o presidente Nixon mandara gravar todas as conversas importantes ocorridas na Casa Branca desde 1971. Essas gravações, que Nixon de início recusa entregar, tornam-se agora o assunto central do escândalo Watergate. Nixon sente-se cada vez mais acossado e despede o Procurador Especial da República, Archibald Cox, que insiste na entrega imediata de todas as gravações. Perante a pressão imposta pela opinião pública e pela jurisprudência, Nixon vê-se obrigado a entregar as gravações completas em julho de 1974. Estas vêm provar que Richard Nixon se encontrava envolvido nas tentativas de branqueamento do assalto. As provas obrigam o presidente a reconhecer oficialmente, em 6 de agosto de 1974, a sua cumplicidade no caso Watergate.
Pelé, a grande estrela do futebol brasileiro, termina a sua carreira. O compositor exilado Mikis Theodorakis regressa à Grécia. Uma nova tendência impõe-se. O grafite entusiasma os amantes das artes. Apesar dos Estados Unidos apoiarem desde 1964 o aliado Vietnã do Sul na guerra contra o Vietnã do Norte, o seu empenhamento mantém-se sem sucesso. Após longas e difíceis conversações, ambos os delegados, Henry Kissinger da parte americana e Le Duc Tho do Vietnã do Norte, chegam finalmente a um acordo para pôr cobro à guerra do Vietnã. O Vietnã do Sul, porém, recusa-se a assinar o tratado exigindo a retirada completa das tropas norte-vietnamitas do seu território. As iniciativas de paz entram no impasse. No dia 18 de dezembro de 1972, o presidente Nixon ordena novamente o bombardeamento da parte meridional do Vietnã, a norte do paralelo 20. Por fim, o Vietnã do Norte acaba por ceder. Em 27 de janeiro de 1973, as partes beligerantes assinam um armistício. Termina assim o empenhamento militar americano no Vietnã. Não obstante, os combates entre unidades Vietcong e o exército do Vietnã do Sul continuam sem abrandar. Só quando o presidente do Vietnã do Sul, Duong Van Minh, declara a capitulação incondicional a 30 de abril de 1975, é que a guerra do Vietnã termina de facto. 4 de setembro de 1970, Salvador Allende, o candidato da Frente Popular Socialista, é eleito presidente do Chile com uma maioria relativa. Pela primeira vez na história da América Latina, um marxista votado livremente assume os destinos de uma nação. Após as eleições, Allende apresta-se a anunciar reformas socialistas. Entre elas contam-se a nacionalização das riquezas do solo, dos bancos e dos seguros. A burguesia teme as expropriações e as medidas coercivas por parte do Estado. A partir de 1972, o Chile torna-se palco de constantes greves e motins. O poder do governo começa a ser minado, tanto pelas ações empreendidas pela extrema-esquerda, como pelos atos de terrorismo praticados pelos grupos de extrema-direita. Em 1973, o Chile encontra-se ameaçado pelo colapso económico. É neste clima de tensão social que se dá o golpe militar de 11 de setembro de 1973. Após violentos combates, os militares da direita conseguem apoderar-se do poder. O presidente Salvador Allende morre durante a ocupação do Palácio Presidencial pelas tropas do Exército. O chefe da nova junta militar é o general Augusto Pinochet, que logo se encarrega de reprimir a oposição com uma violência brutal. Interrogatórios e torturas estão na ordem do dia. Pinochet acaba com as reformas socialistas de Allende e implanta uma rigorosa censura. O Chile tem agora uma ditadura militar que acaba por ser confirmada, em janeiro de 1978, por um plebiscito manipulado. Ela pode. Não, ela deve beber, gozar a vida, ser livre. A publicidade postula igualdade de direitos e divertimento, também para a mulher. Genzano Hats. Margaret Thatcher é eleita presidente dos Tories conservadores. A conferência no México exige igualdade de direitos para as mulheres. Descoberta do exército de barro, o monumento funerário do primeiro imperador da China, datado do ano 220 a.C. Na madrugada do dia 25 de abril de 1974, um locutor lê a primeira estrofe de Grândola Vila Morena. Era o sinal para a saída dos quartéis.
A contraofensiva governamental, com o envio de forças para o Terreiro do Paço, é neutralizada pela decisiva intervenção do capitão Salgueiro Maia. Marcelo Caetano refugia-se no quartel do Carmo, de onde só sairá escoltado num blindado. Saía vitorioso o movimento das Forças Armadas, que confiava o poder a uma junta de salvação nacional, presidida pelo general Spínola. Iniciava-se um novo período na história de Portugal. Vários agentes da PIDE são abordados e detidos por militares. Os presos políticos são libertados. Regressam, entretanto, a Portugal 2 dos principais oposicionistas ao regime então deposto. Mário Soares, que chega a Santa Apolónia no chamado Comboio da Liberdade, e Álvaro Cunhal. Em aliança com os militares 25 de Abril. No 1º de maio de 74, várias manifestações saem à rua comemorando o Dia do Trabalhador numa demonstração de apoio popular ao golpe militar. Com o general Spínola como Presidente da República, é constituído o primeiro governo provisório, chefiado por Palma Carlos, que 2 meses mais tarde acabará por se demitir. Otelo, o estratega das operações do 25 de Abril, é empossado no cargo de comandante adjunto do COPCON. Forma-se então o segundo governo provisório chefiado por Vasconcelos. Acentuam-se as discórdias dentro das Forças Armadas em relação ao processo de descolonização e de democratização. A 28 de setembro, a neutralização de uma manifestação de grupos de direita em apoio a Spínola leva à renúncia deste e à sua substituição por Costa Gomes. Dividem-se então as opiniões sobre o modelo de sociedade a seguir. Sucedem-se os congressos dos principais partidos: PCP, PS, PPD e CDS. O Partido Socialista insurge-se contra a unicidade sindical, insistindo na realização das eleições para a Assembleia Constituinte. A 11 de março de 75, registra-se uma última tentativa de golpe de Estado, dirigida pelo general Spínola, que acaba por fracassar. O PCP e o setor do MFA, que lhe é afeto, veem as suas posições reforçadas. Apesar disso, o PS acaba por ganhar as eleições para a Assembleia Constituinte. No 1º de maio, as comemorações do Dia do Trabalhador ficam marcadas por confrontos e incidentes graves. Mário Soares é impedido de aceder à tribuna do comício quando discursava Vasconcelos. O jornal República, afeto ao PS, é ocupado por elementos radicais, agudizando ainda mais a conflitualidade política. No verão quente de 75, na sequência das manifestações do PS, a facção moderada do MFA emite um documento propondo uma alternativa a Vasconcelos. Na Assembleia do MFA, realizada em Tancos em setembro de 75, sai vencedora a linha mais moderada do movimento. Em novembro, uma manifestação de trabalhadores da construção civil acerca o Palácio de São Bento e sequestra o governo e deputados da Assembleia, demonstrando a fragilidade do poder político. Dias depois, trabalhadores da Cintura Industrial de Lisboa e das UCP Alentejanas manifestam-se no Terreiro do Paço. A tentativa de golpe militar dos setores radicais do MFA, a 25 de novembro de 75, fracassa. Era a vitória dos partidários da legitimidade eleitoral e da democracia parlamentar. Em fevereiro de 76 é assinado o segundo pacto constitucional entre o MFA e os partidos políticos. A Assembleia do MFA é eliminada e os poderes do Conselho da Revolução reduzidos. O movimento já não é um motor da Revolução. A 2 de abril de 1976 é aprovada a nova Constituição que inaugura a nova era democrática. Pintura coletiva na Galeria de Arte Moderna em Belém. Em Portugal, a revisão da Concordata permite aos católicos o direito ao divórcio. A Indonésia invade Timor.
Helsínquia, 1 de agosto de 1975. Os chefes de Estado e governantes dos 35 países participantes assinam a ata final da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa. Entre os assinantes encontram-se todos os Estados europeus, à exceção da Albânia, bem como os Estados Unidos e o Canadá. A iniciativa para a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa partiu da União Soviética. Já em 1954, a URSS sugerira uma Conferência de Segurança Europeia, sobretudo com o intuito de enfraquecer os laços que uniam a Europa Ocidental aos Estados Unidos. No entanto, a política americana de desanuviamento, praticada por Richard Nixon, bem como a nova política do leste, impulsionada pelo chanceler federal alemão Willy Brandt, deram início a um processo de transformação de mentalidades. No dia 3 de julho de 1973, foi inaugurada em Helsínquia a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa. A ata final da conferência é composta por 3 partes principais, ou cestos, conforme a gíria utilizada pelos participantes da conferência. No primeiro cesto, os Estados participantes concordam em aceitar a soberania e integridade territorial de cada um deles, bem como em abdicar da violência e resolver pacificamente todas as questões litigiosas. No cesto 2, é acordada a cooperação económica, científica, técnica e ambiental. O cesto 3 abrange as relações culturais e o intercâmbio de informações. A ata final da Conferência de Helsínquia não tem validade jurídica, apenas contém declarações de intenção. Os seus efeitos ao nível ético e político são enormes. Nas conferências seguintes, o processo iniciado em Helsínquia irá resistir a todas as erosões e momentos de crise. Norodom Sihanouk, antigo príncipe do Camboja, regressa do exílio em Pequim. 350 mil marroquinos marcham sobre o Saara Ocidental, ocupado pela Espanha. Aumento do consumo de drogas nos Estados Unidos da América e na Europa. Após quase 40 anos de ditadura, morre no dia 20 de novembro de 1975, aos 82 anos, Francisco Franco, chefe de Estado, presidente do Partido Governamental Fascista e generalíssimo das Forças Armadas Espanholas. Franco chegará ao poder através de um golpe militar contra os republicanos no início da Guerra Civil Espanhola. Até à sua morte, o caudilho, sempre apoiado pelo exército, partido, clero e pela classe latifundiária, dominou o país com pulso de ferro. 2 dias decorridos após a morte de Franco, é coroado o rei de Espanha, o príncipe Juan Carlos. Há muito destinado a suceder ao caudilho. Estava destinada ao monarca a tarefa de impor a manutenção do governo conservador e velar pela continuidade das estruturas do poder e da propriedade vigentes. Apesar da personalidade do jovem monarca de 37 anos ser considerada fraca e indecisa, este irá reconhecer pouco depois, por decreto, as línguas regionais. Quando o governo se demite em bloco, como protesto contra essas medidas restritivas, o rei sente chegada a oportunidade de constituir um gabinete que apoie as reformas. Após as primeiras eleições parlamentares livres, realizadas em 1977, o processo de democratização conduz, sob o comando do primeiro-ministro Adolfo Suárez, a uma nova Constituição sustentada com apoio popular. Terroristas malucos atacam um comboio na Holanda e retêm 50 reféns. Portugal torna-se o 19º Estado do Conselho da Europa. Miguel Torga ganha o Grande Prémio Internacional de Poesia. Perante o trampolim de Berg Isel, em Innsbruck, são inaugurados em 4 de fevereiro os 12º Jogos de Inverno. A esquiadora alemã Rosi Mittermeier, de 25 anos, que em 10 anos de World Cup nunca vencera a prova da descida,
consegue surpreendentemente alcançar o primeiro lugar na Rainha das Disciplinas. 3 dias mais tarde, a chamada Rose de Ouro vence também a medalha de ouro na sua especialidade, o slalom. Excelentes são também os resultados das equipas de tobogã e de trenó de corrida da República Democrata Alemã. 5 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze em apenas 5 competições é o impressionante balanço final para a RDA. No jogo decisivo contra a equipa de hóquei no gelo da Checoslováquia, os Sputniks do gelo conseguem transformar uma desvantagem de 2-3 numa vitória final de 4-3. Os hoquistas soviéticos defendem assim o título olímpico conquistado em Sapporo, contribuindo para a vitória final da URSS. Os 21º Jogos Olímpicos de Verão, realizados na cidade canadiana de Montreal, começam com um escândalo. Os países representantes da África Negra exigem que o Comitê Olímpico Internacional exclua a Nova Zelândia dos Jogos. O argumento apresentado, a equipa nacional de rugby da Nova Zelândia realizar uma turnê pelo país do Apartheid, África do Sul. O protesto é indeferido. Como resposta, 25 países africanos abandonam Montreal ainda antes da cerimónia de inauguração, no dia 17 de julho de 1976. Nos 10.000 metros, o atleta português Carlos Lopes ganha a medalha de prata. A ginasta romena Nadia Comaneci consegue proporcionar momentos de inesquecível magia olímpica. Com apenas 14 anos, a adolescente alcança a pontuação máxima de 20 pontos nas paralelas assimétricas, ganhando para além de 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, a indiscutível preferência do público. No atletismo, Alberto Juan Torena é o primeiro atleta da história olímpica a vencer as provas dos 400 e 800 metros. O velocista cubano dedica ambas as medalhas ao comandante da sua ilha natal, Fidel Castro. A nadadora alemã oriental, Cornelia Ander, de 17 anos, ganha 4 medalhas de ouro e uma de prata, tornando-se logo atrás do ginasta russo Nikolai Andrianov, na mais bem-sucedida atleta das Olimpíadas. A ONU rejeita a integração de Timor na Indonésia. Primeiras eleições autárquicas da nova democracia portuguesa. Cerca de 35.000 pessoas de cor celebram o Festival Mundial da Cultura Africana em Lagos, capital da Nigéria. Após uma década sem grandes êxitos a assinalar, o cinema dos anos 70 registra um novo impulso. Para muitos entendidos, O Padrinho, filmado em 1971 por Francis Ford Coppola, é o mais importante filme do decénio. O chefe do clã mafioso, Dom Vito Corleone, desempenhado por Marlon Brando, recusa-se a entrar no negócio da droga. É um homem de princípios e sem quaisquer escrúpulos, sempre que alguém se lhe atravessa no caminho. Diane Keaton, Al Pacino, Robert De Niro, um naipe de nomes famosos que abrilhantam aquela que é possivelmente a mais triunfal obra-prima do seu género. Tubarão, um outro enorme sucesso de bilheteiras, fez com que no verão de 1974 milhões de pessoas só se atrevessem a tomar banho na própria banheira. A euforia dos espectadores e as receitas de 100 milhões de dólares pulverizaram todos os recordes. Com a sua conseguida mistura de conto de fadas e policial de choque e terror, o realizador Steven Spielberg transformou-se no menino prodígio de Hollywood. Menos sangrenta, embora tão crítica como Tubarão,
A sátira social de Milos Forman, Voando sobre um Ninho de Cucos, é um espetáculo de comediantes que evolui para a catástrofe. Impressionante é o facto da tragédia ser encenada e rodada com toda a verosimilhança e autenticidade numa clínica psiquiátrica, contando com a participação dos doentes mentais aí internados. Embora Jack Nicholson seja galardoado com um Oscar da Academia, a grande descoberta acaba por ser Will Sampson, o chefe índio que todos julgavam surdo-mudo. Com o seu 33º filme, O Casamento de Maria Brown, Rainer Werner Fassbinder criou uma homenagem às mulheres da primeira hora que, após a guerra, contribuíram com toda a sua vitalidade e energia para relançar a economia alemã. Estupendamente interpretada pela atriz Anna Schygulla, Maria Brown acaba, contudo, por fracassar. Quem? Sua fidalga de merda. Uma Abelha na Chuva, realizado por Fernando Lopes no início da década de 70 e produzido com fundos privados, é entusiasticamente recebido pela crítica. O recado de José Fonseca e Costa, com Maria Cabral como protagonista, é já produzido pelo Centro Português de Cinema. Tal como Pedro Sol, de Alfredo Tropa, e estreado em 1972, conta com António Montes e Irmelinda Duarte nos principais papéis. A primeira central solar do mundo produz energia proveniente dos Pirineus franceses. O vai-vem espacial Space Shuttle realiza o seu voo inaugural às costas de um Boeing 747. Elvis Presley, o King of Rock and Roll, morre aos 42 anos em Memphis. No dia 5 de setembro de 1977, um grupo de terroristas da chamada Fração do Exército Vermelho rapta o presidente da Organização do Patronato Alemã, Hans-Martin Schleyer. 3 polícias e o condutor do automóvel onde seguia o chefe dos patrões são mortalmente alvejados durante a ação. Os raptores exigem a libertação de 11 membros do grupo terrorista. Durante semanas, o terror causado pelos terroristas é o tema público número 1 na Alemanha. Ao constatar que o governo social-liberal não cede, executam o raptado. A onda de terror na Alemanha dura há quase 10 anos. O governo do chanceler federal Helmut Schmidt é duramente posto à prova. Em 1966, os estudantes alemães protestam contra a guerra do Vietnã e o poder do Estado capitalista. Surgiram então as primeiras manifestações e tumultos violentos. A partir de uma minoria do movimento de protesto estudantil, constituiu-se a Fração do Exército Vermelho, também chamado Grupo Baader-Meinhof, conforme os nomes de 2 dos seus cabecilhas. O seu objetivo, a luta anti-imperialista e a criação de uma sociedade justa. A estratégia seguida: destabilizar a população através de atos de terror dirigidos contra a violência dos dominadores. Um ano depois de ter sido aberto o processo contra o núcleo central do grupo Baader-Meinhof, Ulrike Meinhof é encontrada enforcada na sua cela. Depois da condenação de Andreas Baader, Gudrun Ensslin e Jan Karl Rasp à prisão perpétua, a situação volta a agudizar-se. Em 30 de julho de 1977, o porta-voz da direção do Dresdner Bank, Jürgen Ponto, é assassinado na sua casa de Oberhausen por um comando do grupo Baader-Meinhof. Poucos dias antes, Siegfried Buback, o Procurador-Geral da República, fora vítima de um atentado em plena rua. Depois de, em outubro, o GSG-9, uma unidade especial dos Serviços de Defesa de Fronteiras Federais, terem conseguido libertar os reféns de um Boeing da Lufthansa desviado para Mogadíscio, os terroristas Baader, Ensslin e Rasp, a cumprir pena na cadeia de Stammheim, em Stuttgart, suicidam-se. Um combate mais eficaz conseguiu fazer retroceder significativamente o terrorismo de esquerda a partir de 1978, embora, por outro lado, se tenha verificado um recrudescimento do terrorismo da direita. Mário Soares entrega o pedido de adesão de Portugal à CEE. Em Budapeste, os Estados Unidos devolvem a coroa de Santo Estevão dos monarcas húngaros.
O primeiro governo constitucional de Mário Soares é derrubado na Assembleia da República. Na década de 70, as pessoas encontram-se numa fase de efervescência e procuram transformações. Fugir do cotidiano, evadir-se e viver num mundo melhor é esse o sonho de muitos que nos escondem o seu desapontamento em relação à sociedade industrial do Ocidente. Essa inquietação existencial torna-os presa fácil de seitas como a Divine Light Mission ou o Hare Krishna, cujas doutrinas inspiradas no Oriente prometem um novo tipo de felicidade e realização interior. Autodeterminação e autorrealização. Os dois critérios continuam a ser reivindicados pelo novo movimento feminista. Uma das suas precursoras é Alice Schwarzer, que aqui vemos a conversar com a escritora Esther Vilar. O movimento feminista empenha-se na luta pela igualdade de direitos na política e na sociedade. As novas revistas femininas, Courage e Emma, abdicam das receitas culinárias para se ocuparem com fervor da política feminista. No ramo da moda é procurada a individualidade e a criatividade em vez da produção em massa. O chique agora são os modelos originais e as peças confeccionadas pelas próprias pessoas que as usam. O corte é o mais simples possível. Blusas polo, vestidos de princesa e saias de enfaixar. A condizer usam-se botas de verniz com atacadores, sapatos de cunha e salto alto ou simplesmente socas. Igualmente em voga, os bodys de licra colados ao corpo. Combinados com camisas brilhantes e muito largas, formam o outfit ideal para passar uma noite diferente nas escaldantes discotecas. A alimentação deve ser leve e equilibrada. O excesso de calorias e os molhos grossos estão fora de moda. O iogurte, pelo contrário, celebra um verdadeiro renascimento. Quem quiser manter-se em forma pratica jogging nos parques urbanos ou faz um circuito de manutenção. É o início de uma nova onda de fitness. Cerca de 1000 índios navajos manifestam-se pelos seus direitos em Washington. 3 americanos atravessam o Atlântico num balão. Portugal é eleito pela primeira vez membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Desde a fundação de Israel, em 1948, deflagraram ao todo 4 guerras contra os seus vizinhos árabes. O Estado judaico logrou ocupar a Península do Sinai, a Jordânia Ocidental e os Montes Golã, na fronteira com a Síria. Em setembro de 1978, o presidente americano Jimmy Carter convidou o primeiro-ministro israelita Menahem Begin e o presidente egípcio Anwar al-Sadat para negociações de paz na sua residência de campo em Camp David. Após 13 dias de negociações, os políticos chegam a um acordo de bases sobre futuros tratados de paz entre Israel e o Egito. Um dos pontos mais importantes, Israel compromete-se a retirar dentro de 3 anos as suas forças militares da Península do Sinai. Para além disso, Israel deverá constituir, durante os próximos 5 anos, uma administração autónoma na Jordânia Ocidental e na faixa de Gaza. Previstas estão também negociações conjuntas com os palestinianos. Finalmente, até à assinatura de um tratado de paz, Israel compromete-se a interromper a construção de novos colonatos nos territórios ocupados. Apoiados nos acordos de Camp David, o primeiro-ministro Begin e o presidente Sadat assinam em Washington, no dia 26 de março de 1979, o Tratado de Paz entre Israel e o Egito. Ambos os políticos recebem o Prémio Nobel da Paz e são delirantemente aplaudidos a quando do regresso aos seus países. No entanto, os outros Estados árabes consideram Sadat como um traidor da causa comum e, à exceção de Omã e do Sudão, cortam relações com o Egito. No dia 6 de outubro de 1981, Sadat é assassinado no Cairo por fundamentalistas islâmicos. Militantes do Greenpeace conseguem impedir o planeado abate de 35 mil focas.
No primeiro plebiscito realizado na Áustria, recusado por curta margem o abastecimento elétrico através da central nuclear de Zwentendorf. Na Guiana, um homem chamado Jim Jones conduz ao suicídio mais de 900 membros da seita americana Templo do Povo. No dia 1 de fevereiro de 1979, o Ayatollah Khomeini aterra em Teherão na companhia de 50 colaboradores e 150 jornalistas. Mais de 1 milhão de pessoas festejam o regresso do chefe espiritual xiita de 78 anos, que fora expulso em 1964 do país por atividades contrárias ao regime do Shah, refugiando-se primeiro na Turquia, mais tarde no Iraque e, finalmente, pouco antes do seu triunfal regresso à pátria, em Paris. Discursando logo após a sua chegada no cemitério dos mártires, em Teherão, Khomeini ameaça processar todo o governo. Tumultos sangrentos ocorridos na cidade de Santa de Gom tinham iniciado, um ano antes, a queda do Shah Reza Pahlavi. Estudantes de esquerda, intelectuais e religiosos manifestaram-se em conjunto contra a repressão política e a opressão. Um movimento de protesto que no início reivindicou direitos democráticos, mas que bem depressa passou a exigir a destituição do Shah, foi violentamente reprimido pela polícia de segurança. Pressionado, o Shah prometeu reformas, as quais foram, no entanto, consideradas por Khomeini, a partir do exílio, como meras tentativas de dissimulação. Durante demasiado tempo, o Shah investira as receitas do petróleo em projetos megalómanos que em nada tinham beneficiado a população. O seu objetivo declarado, a ascensão do Irão a Japão do Próximo Oriente, mesmo a potência mundial, redundou num fracasso. No dia 16 de janeiro de 1979, o Shah e a sua terceira esposa, a rainha Farah Diba, fugiram após 37 anos de poder absoluto. Primeiro para o Egito, depois para Marrocos, Grã-Bretanha, Espanha, México e Panamá. Poucos dias depois da triunfal recepção a Khomeini em Teherão, o exército declara a sua neutralidade. No seguimento da tomada de posição dos militares, o governo do primeiro-ministro Shapur Bakhtiar demite-se em bloco. No dia 1 de abril de 1979, o líder revolucionário Khomeini proclama a República Islâmica do Irão e inicia uma onda de execuções que visa aniquilar não apenas a velha guarda, mas também as prostitutas, os adúlteros, traficantes de droga e homossexuais. Em novembro, um grupo de estudantes fundamentalistas assalta a embaixada norte-americana, fazendo cerca de 100 reféns entre o pessoal diplomático e outros cidadãos americanos. Os assaltantes exigem a extradição do Shah. O Ocidente reage com sanções económicas. A tentativa americana de libertar os reféns à força fracassa em abril de 1980. Só no início do ano seguinte é que estes são libertados. É quando o referendo sobre a Constituição, realizado em dezembro de 1979, o povo iraniano confirma com uma maioria esmagadora o poder político e religioso do seu líder, Ayatollah Khomeini. Portugal e a China Popular estabelecem relações diplomáticas. Apesar de protestos vindos de todo o mundo, o chefe do Estado derrubado, Bhutto, é decapitado no Paquistão. Companhias de todo o mundo apresentam em Hamburgo o Festival Teatro das Nações. No dia 17 de julho de 1979, termina na Nicarágua uma das mais sangrentas revoluções da história latino-americana. Após mais de 40 anos de prepotência governamental e uma guerra civil com 18 meses de duração, a Frente de Libertação Sandinista consegue finalmente derrubar o governo de Somoza. A nova junta, composta por 5 membros que se preparara para assumir o poder na Costa Rica, é entusiasticamente aplaudida ao entrar em Manágua. Anastácio Somoza era presidente desde 1967. Com a ajuda da Guarda Nacional, foi-lhe possível oprimir uma população sem quaisquer posses e etnicamente muito heterogénea. Pouco antes da sua fuga para a Flórida, o quarto membro da dinastia Somoza era detentor de mais de 1/3 do solo fértil nacional, bem como das principais indústrias do país. Para além dos latifundiários, também a política intervencionista norte-americana contribuiu em grande escala, ao longo de decénios, para o subdesenvolvimento e a exploração da população nicaragüense. Assim,
só 10% da população rural tinha acesso à água potável. As primeiras revoltas sangrentas registram-se nos anos 30. Em homenagem ao revolucionário então assassinado, Augusto César Sandino, constitui-se em 1962 um movimento de libertação sandinista, FSLN, que luta não só contra o clã Somoza, como também contra o imperialismo do dólar americano. O assassínio do político conservador e editor jornalístico Pedro Joaquim Chamorro, perpetrado por sequazes do governo de Somoza, despolutou em janeiro de 1978 uma guerra civil que iria vitimar cerca de 40 mil pessoas antes de conseguir finalmente pôr cobro ao poder do tirano. O novo gabinete governamental, constituído paritariamente por sandinistas e representantes dos partidos burgueses, decreta a nacionalização das propriedades de Somoza e anuncia uma reforma agrária. Para além disso, promete melhorar o ensino e a assistência à saúde. Após um domínio de 14 anos na República Centro-Africana, o imperador Bokassa I é derrubado. A Assembleia da República aprova a Lei do Serviço Nacional de Saúde. A Madre Teresa de Calcutá recebe o Prémio Nobel. No dia 27 de dezembro de 1979, o Afeganistão assiste à invasão de Cabul pelas tropas soviéticas. Trata-se do quarto golpe de Estado em apenas 6 anos. Em 1973, um golpe de Estado transformara a monarquia na República do Afeganistão. 5 anos mais tarde acontece o golpe seguinte, executado por oficiais pró-soviéticos. Para além de um pacto de amizade e auxílio celebrado com a URSS, dá-se também início a uma série de reformas anti-islâmicas. As mesquitas são encerradas e os mulá, que gozam de maior prestígio, assassinados. Gera-se então um movimento de resistência fundamentalista islâmico, apoiado pelos Estados Unidos e pelo Paquistão. Mais de uma dúzia de senhores da guerra, inimigos entre si, controlam em breve com os seus grupos 3/4 do território do país. Durante uma escaramuça ocorrida no Palácio Presidencial, Nur Mohamed Taraki, o chefe do Estado apoiado pela URSS, é morto a tiro pelo primeiro-ministro Hafizullah Amin. A incapacidade revelada pelo governo em combater os movimentos de resistência provoca 2 meses mais tarde a invasão do Afeganistão pelo Exército Vermelho. No dia seguinte à invasão, o líder Babrak Karmal torna-se o novo chefe do partido e da nação, enquanto Hafizullah Amin, o seu antecessor, odiado pela população muçulmana, é morto após um curto período de governação de 3 meses. Com a sua estranha mistura de tendências ideológicas e razões éticas e religiosas antagónicas, a guerra civil continua a alastrar sem que se registre um decréscimo de violência. Pequim, 9 de setembro de 1976. Aos 82 anos morre Mao Tse-tung, líder dos comunistas chineses e fundador da República Popular da China. No dia seguinte, Mao é amortalhado no pavilhão do Congresso Popular da capital chinesa. Funcionários da cúpula do Partido Comunista velam o cadáver. Nos dias que se seguem, dezenas de milhares de chineses prestam-lhe a derradeira homenagem. Na cerimónia fúnebre, realizada no dia 18 de setembro, participam mais de 1,5 milhão de pessoas, entre as quais inúmeros líderes políticos vindos do estrangeiro.